pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre algo que é aparentemente muito simples, sobre uma palavra, um termo ou um conceito que parece ser bem simples, que a gente usa muito no dia a dia, mas que muitas vezes nós não damos a devida atenção. Nós vamos falar sobre tempo. Nós sabemos que o tempo existe. Mas você consegue ver o tempo? Você consegue segurar o tempo? Não, né? Mas nós podemos criar maneiras de medir então o tempo. Em alguns momentos, nós sentimos que o tempo passou muito rápido e tem hora que não acaba nunca. Mas na verdade, o tempo permanece o mesmo. O que muda é a forma como nós percebemos o passar desse tempo. E mesmo assim a gente consegue medir ou marcar o tempo de algumas formas. Povos diferentes marcam o tempo de formas diferentes. E o tempo já foi marcado de formas muito diferentes ao longo da história. Podemos marcar um tempo então, como o que nós mais usamos atualmente, que é o relógio. Mas também há outros povos que marcam o tempo, então, através das estações, o clima frio, o calor, a seca, a chuva, o dia ou a noite. E uma coisa que era muito usada antigamente, muito tempo atrás, você já viu um relógio de sol? E até mesmo os marcadores naturais de chuvas, de secas, eles ainda são usados mesmo em nossos dias, no nosso meio, pelas pessoas que moram e que trabalham em áreas rurais. Afinal, eles têm que saber qual é a época boa para plantar e para colher o alimento. Mas você já parou para pensar que a palavra tempo, por mais que seja uma palavra pequena, ela pode ter muitos significados? Nós usamos a palavra tempo para falar sobre o clima. Deixa eu ver aqui a previsão do tempo. Acho que hoje vai chover. Ou não, hoje vai estar um lindo dia de sol. Então, nós usamos a palavra tempo para nos referir ao clima, ao sol, à chuva, vento, frio, calor. E como estará esse clima em algum momento e em algum determinado lugar. Temos também o tempo cronológico, que é aquele que é medido então pelo relógio e pelo calendário, que é o tempo dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses e dos anos. É aquele tempo que a gente consegue contar. Mas tem um tempo que em especial é o que a gente estuda na história, que ele é bem importante, que é o tempo histórico. Nossa, mas o que é esse negócio de tempo histórico? O tempo histórico, então, é aquele que corresponde, aquele que é sobre as ações, então, do ser humano, do homem sobre a Terra. A Terra, o planeta Terra, onde o ser humano vivendo criou, então, novas experiências e foram fazendo história. Aqui no canal a gente já falou sobre isso, então, sobre como viviam lá na pré-história, os homens que moravam nas cavernas, e eles tinham que se mudar de acordo com o clima. E depois as pessoas foram se unindo e as famílias foram formando as aldeias, que deram início às cidades, que deram início aos reinos, que vão se modificando ao longo da história e vão se tornar os países que a gente conhece hoje. E sim, dentro de tudo isso, se passou muito tempo. Esse tempo, desde que o ser humano está aqui no planeta Terra até os dias de hoje, é o que a gente chama de tempo histórico. Só que ninguém estuda a história como um bloco todo. Eu vou começar a estudar o ser humano lá da pré-história até os dias de hoje. Não, a gente sempre divide a história em períodos. Você sabe, a história é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos hoje. Quando vai acabar a Idade Contemporânea? Isso nós não sabemos. E eles só vão definir que o período contemporâneo acabou daqui, muito tempo depois que ele já tiver terminado. Então, a gente deve lembrar que o tempo histórico, ele marca
as mudanças, as coisas que mudaram ao longo da história e também as permanências, aquelas coisas que permaneceram por muito tempo daquela mesma forma. Aquilo que é diferente e aquilo que permaneceu e que é igual. E essas semelhanças e diferenças a gente analisa, estuda e divide de acordo com a maneira que as pessoas, que os indivíduos viviam. E também os grupos sociais. A gente viu que aquele povo mudou a forma de governo dele, ou que hoje em dia já não se tem mais os impérios igual tinha na Idade Antiga. Então a gente pode perceber que com o passar do tempo, analisando a vida do ser humano e as formas como o ser humano vive, a forma de governo, a alimentação, até mesmo as roupas, conforme vão se passando os anos, os séculos e até os milênios, a forma como esse homem, a forma como o ser humano vive, vai mudando. E nessa mudança a gente pode perceber então o tempo histórico. Quando se tem então uma coisa muito importante, por exemplo, na pré-história, eles deixaram muitos registros, muitas fontes. E a questão do nome pré-história é muito debatido ainda hoje. Mas, por mais que eles não soubessem escrever, eles deixaram registros sobre a forma como eles viviam, o que eles faziam, através então das pinturas rupestres e também de fósseis, de vestígios arqueológicos. Mas em um dado momento, o homem então conseguiu desenvolver a escrita. A gente já viu isso também no vídeo que eu falei sobre as primeiras civilizações. Vou deixar aqui no card para vocês. Então, a gente viu que o homem desenvolveu a escrita. E a partir do momento que ele sabe escrever, nossa, ele consegue se comunicar, ele consegue fazer registros, ele consegue então deixar de forma clara para as outras pessoas o que ele queria. Nesse momento, então, os historiadores, muito tempo depois, ao analisar todos esses acontecimentos, pensaram: nossa, a invenção, então, o início da escrita foi algo muito importante. A gente tem que fazer uma divisão, uma marca aqui. E então foi dividido então a pré-história. Assim que a escrita é inventada, então é criada, tem início a Idade Antiga. E assim, dessa forma, vão se fazendo as divisões da história. E o tempo histórico é sendo construído. Não só por historiadores, mas pelos seres humanos, pelos grupos sociais, dia após dia. E depois os historiadores vêm e estudam tudo isso. E eu aqui, com muito carinho, passo tudo isso para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, compartilhar com seus colegas e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e ativa também os sininhos das notificações para não perder o próximo vídeo. Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!